bem-vindas a mais um Taurus Cast, voltando de mais um hiato, pra variar, né? Já vai virar entrada padrão, eu me desculpar pelos hiatos. Mas, depois de um mês sem postar, voltamos à nossa programação normal. O motivo do hiato está aqui comigo, Ianzinho Gameplays. Oi, gente, tudo bem? Eu sou forçado nisso, eu sou forçado a participar disso aqui. Por favor, eu tô trancado no porão. Alguém me... Por favor, vem me salvar, alguém. Eu não aguento mais, gente. Já é a terceira vez que a gente tá tentando gravar, gente. Ele fica me batendo todos os dias. Espero que seja um ótimo programa pra todos vocês. Estamos aqui também com Zane Silveira. Olá, gente do presente. Eu espero que nós possamos fazer essa viagem pelo tempo de uma forma muito legal. Adoro estar com vocês, galera. Então, como a Zane já deu o spoiler e o título do programa também deu, nós vamos falar principalmente sobre viagem no tempo e um monte de viagem na maionese que a gente deu no meio da gravação do programa. E eu espero que vocês gostem do programa de hoje. Fiquem com a gente e até logo! Poderia falar sobre viagem no tempo. Primeiro, pergunta é: pra qual tempo vocês viajariam? Com certeza não pro passado. A probabilidade de dar merda é bem maior. A não ser que tu vá muito pro passado. Aí eu acho que fica de boa. Tipo, sei lá, era pré-histórica. Acho que tu não vai poder mudar a história da humanidade se os humanos não estiverem existindo ainda. Por que eu ia querer voltar no tempo e morrer pra um bicho gigante? Pra ver o bicho gigante. Tirar uma foto do bicho gigante? É, tirar uma... Cara, tu vai poder tirar uma foto com um T-Rex. Olha que da hora. Mas se já tem tecnologia suficiente pra ter uma máquina do tempo, provavelmente já tem uma tecnologia boa o suficiente pra reviver esses animais. Isso não faz sentido nenhum, cara. Claro que faz. Acho que não. Pra que eu iria querer um animal desse no presente? Tu nunca viu Jurassic Park, não? Tu não viu da merda? Acho que a extinção desses animais aconteceu por algum motivo, não é mesmo? Por causa de um meteoro, uma pedrinha que caiu. Mas assim, a gente teoricamente tem essa tecnologia já hoje, que é a tecnologia de clonagem. Só que exemplos de DNA, dinossauro que nós temos, não é o suficiente pra gente conseguir clonar de verdade. Mas a gente consegue clonar vaquinha, pra mim tá tudo certo. Não é legal clonar vaquinha. Não é que nem a mimosa da UFPA, cara. Clonar, clonar bem. Você sabe a história da mimosa da UFPA, amor? Não conte. A UFPA teve um projeto de clonagem. Clonagem animal. A UFPA? A UFPA? Universidade Federal Paraense. Sim. Sim. É do Pará, não paraense. Mas enfim. E eles clonaram um monte de bichos, de insetos e outros, entre outros, né? Só que chegou ao tempo que eles quiseram clonar uma vaquinha. Porque uma vaquinha já é um animal, como é que pode dizer, complexo. Então eles decidiram clonar a vaquinha, pegaram o DNA da vaquinha, inseminaram lá outra vaquinha, clonaram a vaquinha, só que saiu uma gosma estranha, bizarra. É um filme de terror. Mas saiu do útero de outra vaca. Sim. Ela ficou 9 meses de gestante. Quanto tempo de gestação eu não sei tem quanto uma vaca? tempo. O Ian deve saber. Ian, quanto tempo de gestação tem uma vaca? Não sei. Mais de 18 semanas. Ela ficou o tempo de gestação dela lá normal. Sim. E aí pariu Um uma bloco de gosma com o DNA de uma vaquinha já existente. E existem fotos disso? Existem, quer que eu procure? Na verdade não são. Não procura. Não são 18 semanas, são 283 dias. Não sei quantas semanas dá isso. Acho que é mais que 9 meses, não? Um ano tem 365. Então, acho que é mais de 9 meses, né? Eu não sei quantos são 9 meses. 9 vezes 30, 270 dias. Uau, nossa, são 13 dias a mais. Então são mais que 9 meses. Uau. Então, viagem no tempo. Zane, pra onde tu iria? Bom, eu adoraria ir pro futuro. Mas o futuro não existe ainda. Teoricamente sim, teoricamente não. Cara, levando pra hipótese de que não existe, então o que seria o futuro? Seria o agora. Presente. Mas eu já tô no presente, no futuro, entre aspas. Se você acredita Tem um monte de gente que acredita que o tempo já existe, a gente só tá indo na direção dele.
outros que o tempo vai se construindo conforme a gente vai andando. Tem um monte de teoria, mas vamos considerar que o futuro já existe, tu só tá indo pra ele. Bom, então eu adoraria ir pra um lugar onde eu pudesse, sei lá, não precisava mais andar a pé pra ir pra qualquer lugar, onde eu pudesse já me teletransportar. Então você queria um carro. Não, eu queria um teletransporte. Ah, é diferente. Eu adoraria me teletransportar Então você pra onde eu queria um quisesse. teletransporte automático. Assista o vídeo do Vinícius 13. O vídeo de hoje ele mostrou como fazer um teletransporte automático. Muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, eu adoraria ir pra um lugar onde os sonhos pudessem se materializar. Nossa, que poético. Tá com sono, né? Quer dormir. Porque eu fico pensando, tipo, ia ser muito foda se a gente pudesse ter sonhos lúcidos e controlar os sonhos. Se bem que eu fico pensando que a nossa vida ia ser que nem aquela cena de Inception, né? Que os caras só iam pro lugar pra dormir, porque eles só queriam sonhar. Isso é muito... Tipo assim, quem garante que a gente não já tá nessa época e a gente tá dormindo? Tudo é possível, não é É mesmo? esse tipo de pensamento que fode a cabeça de quem tá com sono. Você já parou pra pensar que você sempre pensa nessas merdas quando tu tá pra dormir? Tu vai dormir e teu cérebro pensa, vamos resolver aquele problema em aberto da física quântica, vamos? Vamos pensar aí se nós formos uma simulação de um computador mega foda. Bora pensar nisso, bora. O cérebro é muito FDP. Ou o nosso cérebro faz questão de deixar a gente com medo na hora que não é pra gente ficar com medo. Que geralmente acontece comigo. O nome disso é ansiedade. E cagaço também. Exatamente. Cagaço. O meu cérebro adora ficar me lembrando de coisas que me assustam logo quando eu preciso dormir. Então, você assiste, por exemplo, um filme de terror de boa ali na hora. Aí, quando o teu cérebro precisa descansar, o seu corpo precisa descansar, o seu cérebro faz questão de dizer... Não. Você vai ter pesadelos agora. Você vai ficar pensando naquele filme que você assistiu há 1 ano atrás, que já tinha passado, que tu nem te lembrava mais, aí o teu cérebro resolve lembrar dessas coisas. Cara, eu mostrei um vídeo pra ela de uma aula que um cara tava fazendo isso no México. Uhum. E apareceu uma mulher do nada atrás do professor. Aí os alunos começaram a falar, olha, professor, passou lá a sua... Tem uma mulher lá passando atrás de você. Aí ele disse, não, isso é impossível, eu tô sozinho, só tenho meu cachorro aqui. E ela começou a rir. Ela começou a rir do vídeo porque ela pensou, o cara tava fingindo, não sei o quê. Uhum. Quando chegou de noite, ela ficou com medo da mulher. Pera, A quem mulher ficou com medo? A Zane ficou com medo da mulher que apareceu atrás do cara. E o pior de tudo é que desde então... tem dias que eu fico lá no trabalho mais que todo mundo. Aí eu fico sozinha. Então, eu fico com cagaço de ficar sozinha lá no trabalho por causa deste bendito vídeo que meu amorosíssimo namorado me mostrou. Pois é. E é engraçado porque assim... Como a Zane, ela tem essas paranoias de fantasma e tudo mais, a gente resolveu dar um nome pros nossos fantasmas. Então a gente tem a gente tem a Jéssica. Dá nome é ruim, porque tu se apega. Mas a gente se apegou, a gente tem um fantasma chamado Jéssica, que a gente adora ela. Ai, cara. Então sempre que tem alguma coisa que dá medo na gente, a gente fala, olha, a Jéssica quer conversar com a gente. Aí a gente fica conversando com a Jéssica a noite toda. Só que aí, graças ao vídeo dessa mulher, aí a Zane tá com medo dessa outra mulher que não é a Jéssica. Então a gente tem uma nova mulher que é chamada Fátima. Mas a Jéssica não fica com ciúme da Fátima? A Jéssica fica, e aí quando a gente conversa com a Fátima, acontece alguma parada que deixa a Zane mais com medo ainda. Aí eu digo, olha, a Jéssica tá com ciúme. Cara, mas você já vai pra pensar também, isso é bizarro. Mas tem um outro fantasminha que fica aqui com a gente que ele não faz nada demais, ele só fica lá na dele, que é o Bob. E não, Bob, tá ligado? Já foi na casa do Pedro, ele já me falou do Bob, tá ligado? Pois é, aí o Bob ele só fica de boa no cantinho dele, sem fazer nada, então a gente deixa ele lá, a gente não fica atrapalhando ele. Também eu não sei o que pode acontecer se eu atrapalhar ele, então melhor deixar quieto. Mas voltando pro assunto inicial, que é... Por que paraense consegue colocar a história de terror em tudo? Até viagem no tempo. Pois é, né? Mas se a gente for pra parar em... Isso, Sei lá.
Mas se a gente for parar pra pensar em coisas ruins que podem acontecer em viagens no tempo, pode se tornar um pesadelo. Sim, pode ficar preso. Exato. A gente tava conversando hoje sobre uma parada que eu tive um sonho onde eu conseguia viajar no tempo, só que entrando na televisão. Então, os canais eram os anos e eu podia entrar na televisão. E a Zani ficou me falando, tipo assim, e se você conseguisse viajar no tempo utilizando fotos? Tipo aquele filme Efeito Borboleta? Sim. Eu nem tinha pensado no efeito borboleta, mas ok. Pois é. Então, tipo assim, eu poderia viajar só pro passado, porque eu não tenho foto do futuro. Então, eu pensei, nossa, isso é meio zoado, porque, tipo assim, uma vez que tu tá lá, tu não vai poder ir pra nenhum outro lugar a não ser voltar. Sim. E se tu esquecer de levar uma foto contigo, Exatamente. tu fica lá pra sempre. Foi o que eu pensei. Caraca. Isso é muito foda, né? Porque, a não ser que tu, tipo, leva vários celulares, assim, na mão. E eu fico pensando, será que a tecnologia de hoje funcionaria no passado? Não. Porque a maioria das tecnologias hoje em dia depende de satélite. Sim. Por que um celular não ia funcionar? Porque ele depende de satélite. Mas ele não depende pra ligar. Não, ele não depende do satélite pra ligar. Então, as imagens que estão aqui dentro ainda iam aparecer. Só Sim. que ele não ia pegar sinal, né? Sim, mas eu não pensei que tu tava falando até imagem digital. Eu pensei foto, tipo, física. Não, fotos. Eu falei, você pode voltar no passado com tudo de imagens que existem. Bom. Imagens que existem no computador, por Peraí, exemplo. isso significa que se eu visse um filme de super-herói, eu poderia ir pro tempo do filme? É bem do provável, super-herói? até porque o filme não foi feito num momento, né? Não, mas eu não tô falando, tipo, eu ir pro set de filmagem. Mas exatamente foi isso que aconteceu naquela cena. Não é real. O quê? Aquilo não é real, aquilo é algo criado. Não, mas aí... porque viajar no tempo usando fotos é muito real, né? Mas Obviamente. isso aí. Não, eu tô falando, tipo, que a gente poderia imaginar um tempo que a gente ia voltar através das imagens que a gente já tivesse. Tá, então eu vou dar um upgrade nesse poder. Imagina que tem infinitos universos paralelos, certo? Então, Certo. em algum universo paralelo, aquele filme tá acontecendo. E com a foto, tu pode ir pra aquele universo paralelo. Você já está indo longe demais. Por quê? Por que eu tô indo longe demais? Porque Aí chegamos, filmes né? são realidades inventadas. Me deixa viver no mundo dos Vingadores, por favor? Não. O cara quer ir pra 2023. Melhor do que ficar em 2020. Ninguém pensou que em 2020 ia ter uma fudida de uma Covid-19. Não. O Futurama pensou. O Alan pensou ano passado também. O Alan Zoca. No Futurama tem as piadinhas de texto, né? Aparece o título Futurama e embaixo umas piadas. Tipo piada do sofá dos Simpsons. E uma dessas piadas estava dizendo: toda e qualquer viagem no tempo para o ano de 2020 é completamente proibida. Faz sentido. Era porque, tipo, se tu viajar pra 2020, tu acabava sendo infectado e depois, quando voltasse, tu infectaria toda a população de novo. Não, Interessante. significa que tu cagaria ainda mais o ano. Cara, então, tipo, isso significa que alguém viajou no tempo pra 2020. Várias vezes. Sabe, todas essas merdas que tá acontecendo, exceto o Covid, todas as merdas que aconteceram foram viajantes no tempo que vieram e fizeram merda. As abelhas, as vespas assassinas, a nuvem de poeira, a nuvem de gafanhotos, todas essas pequenas merdas que foram e deixaram de existir, que ninguém mais tá falando nelas, foi um viajante no tempo. Pô, viajante do tempo poderiam trazer coisas legais, né? Mas não. E vocês sabiam, vocês já pararam pra pensar, o mundo começou a ir pra merda depois de Pokémon GO? Depois de 2015. Depois de Pokémon GO, meu amigo. Pokémon GO foi em 2017. 2016. 2017. 2016? 2016. Sei lá. Ou você pode dizer que foi quando teve a raid pra Área 51. Isso aí. Não foi. Já tava bem foi- na merda. Mas o mundo ficou na merda depois da raid da Área 51. Sei lá, eu não sei, eu perdi a noção do contínuo tempo e espaço. tempo. Mas é verdade, Então. olha, hoje muitas coisas que aconteceram e, tipo, parece que foi ontem. Esse ano foi completamente perdido. Pelo menos pra mim, assim, eu acho que foi um tempo completamente à parte dos normais. Claro, porque, tipo assim, a maioria das pessoas normais mantém conta do tempo conforme a sua rotina. Sim. E esse ano, ninguém teve rotina.
Porque era todo dia era um domingo. Pra algumas pessoas, né? Nem pra todas. Pra algumas Pra pessoas. algumas pessoas, sim. Quem teve o Porque privilégio de poder ficar em casa enquanto a pandemia tava acontecendo. Em casa o dia todo, não estuda, né? Você fica editando as coisas aí é bom, né? Domingos todos os dias. Falar Era desse porque jeito é fica errado, estudando. porque é a mesma coisa que tu dizer que um desempregado é privilegiado por ele não precisar trabalhar durante a pandemia. Então, tipo, não é bem assim. No meu caso, como eu tava trabalhando até antes da pandemia, e assim, eu acredito que pelo meu chefe continuaríamos trabalhando mesmo com a pandemia. Tu sabe que teu chefe escuta o programa, né? Pois é, né? Voltando. Não, o meu chefe, ele com certeza foi uma pessoa super consciente e ele deixou a gente ir trabalhar em casa. Não, mas assim, o meu chefe viu que tava dando merda e aí ele falou, não, é melhor vocês irem pra casa. E aí eu fiquei trabalhando de casa por uns, deixa eu ver, até junho. Desde abril até junho. Fiquei trabalhando de home office. E aí, quando chegou em junho, que teoricamente, entre aspas, o pessoal já tava meio que foda-se pra Covid, foda-se a Covid, todo mundo já tava querendo sair na rua, todo mundo já tava querendo ir pra praia, passear, isso e aquilo. Aí foi que Todo mundo a já gente tava passeando desde o início. Todo mundo já tava passeando. Nunca teve essa parada de distanciamento social. Quarentena. Tava todo mundo saindo, tava todo mundo cuspindo um na cara do outro. De fato. Pouquíssimas pessoas que levaram a sério mesmo e que tinham esse privilégio de poder ficar em casa e não sair. Isso deveria ser um direito, não um privilégio. Exatamente, mas teoricamente foi um privilégio, porque a maioria das pessoas continuaram trabalhando, muitas pessoas, na verdade, continuaram tendo que ir trabalhar. E às vezes até sem produção nenhuma, né? Ianzito Gameplays, me diga aí, isso fere a PNA? Como assim? A pessoa ser obrigada a continuar trabalhando mesmo na pandemia, isso fere a PNA? Ela tem que escolher se ela vai querer continuar trabalhando ou não. Teoricamente. Mas ela não tem escolha. Não, ela tem. Ela tem que pensar o que é melhor pra ela, se é ganhar dinheiro ou não. Entendeu? É esse o ponto. Correr o risco de morrer ou ganhar dinheiro. Sim. E morrer depois porque não tem dinheiro pra comprar comida. Então morre de qualquer jeito. Sim. Que merda. Exato, uma merda. Bom, então, com o ano gasto, com o ano praticamente inutilizado de 2020, se eu pudesse escolher um ano pra voltar, talvez, quem sabe, eu voltaria em 2014, 2015 e avisaria pra Zane do passado, olha, Zane, talvez assim. Não vai ao shopping no dia tal, do ano tal, ok? Não conversa com esse garoto aqui, ó. O nome dele é Pedro. Não conversa com ele, entendeu? Ignora ele. Não era bem isso que eu ia dizer, não. Mas ok, né? Ela ia dizer, ache ele. Ele é o amor da sua vida, ache ele. Eu ia dizer pra Zane, imatura de 2015, que talvez, assim, a profissão que ela escolheu fosse fazer ela ficar nem tão feliz por alguns dias. E a gente podia pensar sobre consequências da viagem no tempo também, tipo, conversar com você do passado. Por exemplo, tu acreditaria se fosse tu do presente e voltasse no tempo pra avisar qualquer coisa pro teu eu do passado, tu acreditaria? Dependendo da data, sim, e do que eu falasse. E provavelmente eu iria confiar em mim mesmo. Eu iria falar alguma coisa que, tipo, só eu saberia, ou então só eu e tu saberia. Aí eu falaria tipo assim, então, garoto, que dia é hoje? Hoje é dia 17 de janeiro de 2015. Eu sei. Eu entendo. Então foi ontem, né? Aí, o quê? Como assim? Do que você tá falando? Eu sei o que aconteceu ontem. Eu sei o que aconteceu. Como que você sabe? Porque eu sou você. Mentira. Aí eu falaria mais algumas coisas que só eu sei. Não, cara, mas aí, tipo assim, metade das pessoas que tu conhece sabem do que aconteceu no dia 16. Um dia depois? Um dia depois. Um estranho total. Uma pessoa totalmente estranha viesse falar sobre isso, entendeu? Não, mas tu ainda se parece um pouco com você mais novo, então acho que facilitaria também pela aparência.
Poxa, obrigado por destruir mais ainda minha autoestima. Como assim, cara? Tu sempre foi bonito, velho. Ah, por favor, não vamos falar. Não estou aqui para falar de relacionamentos afetivos do meu urso, ok? Mas eu ia falar sobre isso que o Ian tá falando. Eu ia falar que se eu voltasse pra falar comigo mesma, no caso, eu iria com uma máscara, eu ia todo misterioso, com uma capa e sei lá. Quer dizer que tua mãe nunca disse pra não confiar em estranhos. Já, mas... Então você ia chegar de máscara dizendo: vem cá, quer uma balinha? Eu te dou uma balinha, vem cá. Eu ia aparecer num lugar onde provavelmente, pelo fato de eu saber que eu me assusto com qualquer porcaria... Aí tu vai de máscara. Tipo, tu vai aparecer do nada na frente e falar qualquer merda sobre o futuro. Tu vai deixar a mina cagada de ansiedade e medo. Tu vai criar um trauma em ti mesmo. É isso que tu tá querendo me dizer. Eu só falaria alguma coisa que já tinha acontecido pro meu outro eu. Lógico que eu não ia. Saber. Lógico que eu não ia. Mas se você saber algo do futuro, não vai cagar o teu presente? Porque a tua vida vai se basear no que você ouviu de você mesmo. É a mesma parada, tipo assim, se alguém chegasse e me dissesse como eu vou morrer, a minha vida vai mudar completamente, porque eu vou ter uma ansiedade do cacete, pensando, caralho, eu vou morrer desse jeito, socorro. Aí tu vai sempre fazer tudo pra evitar que tu morra daquele jeito. Então, eu provavelmente não irei morrer daquele jeito, eu irei morrer de outro jeito, porque eu vou estar me preparando pra morrer desse jeito. Não é. E outra, eu acho que não é uma parada meio... Tipo assim, eu não sei, porque nunca aconteceu, mas será que não dá merda tu encontrar contigo mesmo, tipo, falando pelo universo? Tipo, sei lá, criar um buraco negro do nada. Como a gente vai saber se isso tudo são apenas teorias da nossa cabeça fértil e criativa? Porque são. Eu não tô entendendo o que tu tá querendo dizer. Exatamente, tudo que a gente tá falando. Tudo que a gente tá falando aqui são teorias da nossa cabeça. Sim, a gente tá pensando em teorias aqui. Então, tipo, se tu voltasse no passado e falasse contigo mesmo. Bom, segundo o Umbrella representações... Academy, se você conversar com você mesmo, você primeiro fica se coçando, depois você fica paranoico, depois você começa a soltar muitos gases, e por último, você começa numa fúria homicida, na verdade. Eu talvez... Eu acho que depende da pessoa, de pessoa pra pessoa. Porque a gente tem reações diferentes de acordo com as nossas personalidades e com a nossa característica. Então, provavelmente vai haver uma pessoa que vai levar super de boa. E vai haver pessoas que vão pirar, não é mesmo? Ou eu posso simplesmente controlar o fato de que, caralho, eu do futuro vim me avisar que ia acontecer. Então, isso significa que ia dar muita merda o que eu fiz lá na frente. Por que não corrigir o meu novo futuro? Porque se você corrigir, não vai ser mais você. Vai continuar sendo eu. Não vai, não. Só que uma outra linha do tempo. Pois é, mas se aquilo não aconteceu, porque você contou pra você mesmo que aquilo ia acontecer, aquilo não aconteceu e você não teria motivo pra voltar no tempo. Então você nunca falou pra você mesmo, então aquilo ia acontecer de qualquer forma. Eu acho que as linhas do tempo iriam se fundir, na verdade. Não, porque, tipo assim, se você for falar pro seu eu do passado alguma coisa tipo assim, tome cuidado com isso, e ela tomar cuidado de verdade, significa que você não vai ter motivo pra voltar no tempo. Sim, nessa linha atual. Uhum. Você não vai inibir o fato de eu ter voltado no passado pra alertar o meu eu do passado. Depende, tu tá vendo... É por isso que é tão complicado, você tá vendo o tempo como um ciclo, uma única linha. Não, eu tô vendo ele como várias linhas possíveis. Se for várias linhas possíveis, então... Aí ok. Mas o tu mesmo vai ter acontecido a merda de qualquer forma. Sim, na tua linha principal. Aí a linha que tu voltou seria já outra realidade. Exatamente. Em Doctor Who tem uma representação muito boa disso, em que seres humanos, teoricamente seres inferiores aos Senhores do Tempo, que é a raça do Doutor, se eles ficarem no mesmo local ou dentro de um dispositivo de transporte no tempo, dentro de uma TARDIS, a TARDIS iria se desfazer e iria criar um buraco negro dentro dela. Porém, isso não acontece com Senhores do Tempo em situações específicas, no qual o tempo e espaço depende que eles trabalhem juntos. Na verdade, depende que eles mudem algumas coisinhas pra poder dar certo. Por exemplo,
Eles voltam no tempo pra falar com um outro doutor, até que eles vão pro futuro de novo pra poder resolver aquilo do futuro, porque dependia daquele doutor que tava no passado, baseado em conhecimento apenas. Conversar sobre viagem no tempo é uma pira muito louca. Viajar pro passado é uma pira muito louca. Mas agora viajar pro futuro, foda-se, né? Ah, porque o futuro é desconhecido pra nós. Na verdade, sim. Na verdade, no futuro também dá merda. Porque eu lembro que a última saga dos quadrinhos que teve de Era de Ultron, pra eles impedirem que tudo acontecesse, eles tinham que voltar no tempo. Mas eles acabaram percebendo que o Reed Richards acabou percebendo que não vai dar errado se a gente mudar, se a gente voltar no tempo. O que a gente tem que fazer, já que já vai dar merda, vamos pro futuro e impedir o vilão. Eu nem lembro qual era o Beyond. De novo, voltando lá. Vamos pro futuro impedir o Ultron. Aí eles foram pro futuro e no futuro não tava o Ultron, mas tava o Beyond. E eles tinham que lutar contra o Beyond. Aí ficaram presos no futuro a Mulher Invisível e o Wolverine pra impedir eles. Mas aí só deu merda porque era quadrinho e tinha que dar merda, senão não tinha história. Basicamente qualquer outra representação em qualquer outra mídia, né? Tem que ter um roteiro. Não, Sim. não, tem que ter o roteiro. Mas é tipo assim, nem sempre dá merda você ir pro futuro. Claro que dá. Spoilers. Porque, não, mas tipo assim, é só tu ir depois que tu já morreu, bem pra frente mesmo. Aí tem que pensar na probabilidade de tu não tentar se procurar e não saber que você já morreu. Mano, porra, tipo, foda-se, né? Pô, tu vai pro futuro, onde tem umas tecnologia mó pica e tu vai se preocupar com tu, velhinho? Provavelmente, se hoje eu pudesse escolher ir pro futuro, eu ia escolher daqui a 150 anos, porque daqui a 150 anos, provavelmente eu não vou estar viva. Mas uma coisa a gente tem certeza, o BRT não vai estar pronto. Que BRT mesmo? É a estrada da BR pra ônibus do antigo prefeito, que não tá pronto desde depois de 10 anos. De 5 governos atrás. Mas tipo assim, viajar pro futuro deve ser muito da hora, mas ao mesmo tempo muito estranho. Mas eu não sei, eu acho que viajar pro futuro, eu viajaria pro futuro. Primeiro que uma coisa que me deixa um pouco assustada é o fato de que pra que a viagem no tempo realmente aconteça e se torne algo real, ela vai ser uma tecnologia que não vai ser acessível por muitas pessoas. Não vai ser acessível pra ninguém, né? Exatamente. Mas a gente tá pensando como assim, eu, você e o Ian criamos a máquina do tempo. E uma segunda teoria que eu tenho também na minha cabeça, uma coisa que tá martelando, é o fato de que pra que dê certo, muitos testes vão ter que ser feitos. E quem garante que esses testes vão ser ok? Que não vão causar nenhum dano ao presente, sabe? Tu tá pensando demais. Não, mas, pô, pra existir uma tecnologia desse nível, é preciso que hajam muitos testes pra que ela seja testificada. Você já assistiu Protocolo Almanac? Não. Então, Protocolo Almanac, eles mostram como eles inventaram a máquina do tempo. Tipo, foi bem sem querer, mas eles inventaram a máquina do tempo. E eles fazem eles fazem vários testes também. Eles fazem o teste com um carrinho, por exemplo. Eles mandam o carrinho 1 minuto no passado. Então dá um monte de merda, um furacão dentro da garagem dele. E aí quando eles vão ver a gravação do carrinho, eles veem que o carrinho já tava lá há 1 minuto atrás. Agora, quer um paradoxo muito da hora? Imagina que eles apertam o botão e o carrinho tá lá 1 minuto atrás, né? Mas se eles verem o carrinho 1 minuto antes e decidirem não apertar o botão, Boa pergunta. o que acontece com o carrinho? Ele nunca existiu? Mas ele tá lá. Ele mas tá tu lá, não já mandou tá ele. lá 1 minuto antes. Mas só que tu não mandou ele, tu não vai mandar ele. Então como é que ele apareceu ali? Nada, né? Você criou matéria do nada, Interessante. né? E tem também... E assim, galerinha, que funcionam as farms de areia no Mine.
Tem também o paradoxo do isqueiro. Sabe qual é o paradoxo do isqueiro? Imagina assim, você, Suzane, achou um isqueiro e você ama esse isqueiro. Você anda com ele pra lá e pra cá e você cria a máquina do tempo. Você volta 10 anos no passado, antes mesmo de você ter o isqueiro, e entrega esse isqueiro pra você mais nova. Da onde veio o isqueiro? Do futuro. Mas de onde tu, do futuro, conseguiu o isqueiro? Num tempo presente. Não, porque esse isqueiro existe fora do tempo agora. Porque pra tu ter ele, o teu eu do futuro tem que ter dado pro teu eu do passado. Só que pro teu... Mas o meu eu do futuro encontrou ele. Pois é, mas a partir do... O teu eu do passado nunca vai encontrar o isqueiro. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí o Sempre isqueiro... você vai precisar voltar. Sim, e aí o isqueiro fica fora da linha do tempo, porque ele não existe. É muito zoado de pensar nessas paradas, tá ligado? Tem um monte de futuro, tem o paradoxo do avô ainda. Viajar no tempo sempre cria uns paradoxos muito estranhos. E se você pudesse transportar você do passado para o futuro? Ué? Você do presente, que é o futuro, vai pro passado e traz o teu eu do passado. Caralho, que merda! Olha, isso eu nunca tinha pensado, mas imagina... Ega, deve dar uma cagada gigante. Eu, uma vez... pra quem não sabe, eu sou muito fã do Fred Mercury. E teve uma paranoia... Eu tive uma paranoia muito louca. Eu fiquei pensando em voltar no tempo só pra eu encontrar o Fred Mercury. Só que a gente sabe que ele morre em 91. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, que eu adoraria voltar no passado e trazer o Fred Mercury do passado pro presente pra ele ser curado. Imagina, tu volta no tempo e vai falar pro Fred, avisar pro Fred Mercury que ele vai morrer. Não come esse cu. Obviamente, eu adoraria voltar. Obviamente, eu adoraria voltar no tempo em que ele ainda não estivesse com a doença. Ou se eu não pudesse voltar tanto, eu adoraria voltar num tempo em que ainda não estivesse tão mal. Eu fico pensando, e se eu levasse a cura pro Fred Mercury naquela época? Porque hoje é muito mais fácil. Hoje já existe um tratamento. Quer que eu te diga? Ele não ia tomar. Não, por quê? Porque ele é porra louca. Tá, se ele soubesse que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer e continuou porra louca. O lance é o que eu fico pensando. E se eu falasse o que ele se tornaria no futuro? Que ele ia ser lembrado mesmo depois de morto e tal, e tudo isso, que todo mundo já conhece o Fred Mercury como ele é hoje. Provavelmente, talvez ele quisesse morrer porque ele saberia que ia ser lembrado pra sempre. No geral, as pessoas ficariam soberbas. Mas o Fred Mercury já era soberbo o suficiente pra isso não afetar ele. Então, tipo assim, tu vai dizer, nossa, as pessoas acham que você é do futuro, acham que você é foda. O maior cantor que já existiu. Tá, eu sei. Tipo, me fala uma novidade. Não, mas a pilha é que eu fico pensando, caramba, quem seria do Fred Mercury se ele tivesse agora? Porque eu fico pensando muito sobre a música atual. E eu vejo que a gente vive muito de saudosismo, sabe? Muita gente atualmente vive de saudosismo das músicas do passado. Tipo, quer que eu te diga uma coisa? É muito melhor ele ter morrido quando a voz dele tava no auge do que ser que nem o Axl Rose. Fala. Tipo, o Axl Rose era um puta de um cantor foda, ele era muito bom, ele alcançava umas notas muito inumanas também. Ele envelheceu e ficou desafinado. Não, é porque ele acabou com a vida dele, né? Sim, porque o Fred Mercury tava vivendo super saudável. Sim, mas calma aí, tipo, o Axl Rose, ele não cuidou da própria voz. O Fred Mercury também não cuidava da própria voz, amor. Sim, mas ele sabendo o que ia acontecer, se trouxesse ele pro futuro, talvez. Amor, ele no máximo ia cuidar do pinto, ele não ia cuidar da voz. Da voz também, com a tecnologia que existe. Todos os cantores atualmente sabem que é importante cuidar da voz. Sim. Atualmente. Deixa eu sonhar que o Fred Mercury tá aqui no presente. Égua. Só não pode nem sonhar. Porque não faz sentido. Eu voltaria no tempo e falaria pro Tim Maia que ela não voltou. Tá aí, uma pessoa que valeria a pena era o Tim Maia. Sim. Falaria, para de fumar, filha da... Porra, dá um tempo. Não, é só tu chegar pro Tim Maia e mostrar ele nos últimos dias da vida dele. Porque ele tava cantando uma bosta e o Tim Maia odiava qualquer coisa fora do tom. E então ele ia ficar puto com ele mesmo e ia parar de fumar. Tu acredita que o Tim Maia, ele mandou uma carta pro Silvio Santos na época, dizendo pra ele trocar o microfone porque ele achava o som do microfone de lapela do Silvio uma merda? Ele chegava, porra, eu adoro teu programa, cara, mas
troca a merda desse microfone aí, porra. Tudo chiado, tudo uma merda. Mas olha só, se o Shin vivesse até hoje, vocês acham que ele seria a lenda que ele se tornou? Sim, porque ele já era uma lenda quando ele tava vivo. Brabo demais. Ele não precisa... A maioria dos artistas precisam morrer pra serem lembrados como lenda. É, O Tim Maia não precisa. O Tim Maia já era um cara foda. Ele ia ser um cara foda vivo. ele não era uma lenda ainda. Ele era uma lenda sim, Ainda amor. não. Amor, ele sempre foi uma lenda. Tipo, o pessoal invejava a voz do Tim Maia. Eu acho que ele ainda não era uma lenda, ele se tornou uma lenda depois que ele morreu. Assim como acontece com todo mundo. Será que ele aprendeu? Eu acredito O não. que eu acho também, que até hoje eu não entendo, e isso quebra muito a minha cabeça, é porque o Roberto Carlos é o rei. Porque o Roberto Carlos canta, desculpa, mas ele não canta nada bem. A minha Ele avó não diz tem isso nada, também. ele não tem nada de especial. Ele não tem nada de diferente. Ele não dança cantando, ele não faz coreografia, nada. E o Roberto Carlos é o rei. Rei da onde? Ele é branco e imita o Elvis Presley. Nem imitar o Elvis Presley ele imitava, porque o Elvis Presley dançava muito Não, bem. ele imitava. Pô, mas Ele fez a carreira dele imitando o Elvis Presley. o Elvis Presley dançava pra caramba, fazia filme. É, tô Ele fez ligado, a ele carreira fez participação dele no Scooby-Doo. Ele fez a carreira dele imitando o Elvis Presley. Cara, eu tenho um box de filmes do Elvis Presley que eu ganhei de presente do meu pai, até hoje tá lá em casa guardado. E o Elvis Presley fazia filme, ele dançava, ele era foda no que ele fazia. Fazia uns clipes mó da hora. Amor, parecer uma pessoa, tocar um violão cantando 5 frases em inglês que você nem sabe a tradução, pro brasileiro já é o suficiente. Sem, pra ser con- um Elvis sem, Presley con- brasileiro. sem contar que se tu for comparar a voz do Elvis Presley com a voz do Roberto Carlos, o Roberto Carlos não chega nem no pé. Que eu também não acho que o Elvis Presley cante tão bem assim. O Elvis Presley cantava melhor do que o Roberto Carlos, com certeza. Com Com certeza. certeza. Qualquer pessoa canta melhor que o Roberto Carlos. Já viu o Scooby-Doo cantando? Eu já vi o Scooby-Doo cantando. O Scooby-Doo canta muito bem, cara. Mas enfim, se eu pudesse voltar no tempo também pra que uma coisa não acontecesse, Rei Roberto Carlos. Isso aqui pra mim pode ser banido Mas da uma terra. coisa... Ih, caralho, por que a gente tá falando do Roberto Carlos? Vai processar a gente. É, ele vai processar a gente. Ele processa, vai. Ele O André Young fez uma série de um jogo e ele nomeou o personagem principal desse jogo de Roberto Carlos. Roberto Carlos foi e processou ele. Uau, como e aí se... ele foi proibido de falar o nome e cantar as músicas nos vídeos dele. Uau, como se só existisse ele de Roberto Carlos na face da tela. Mas era sobre o Roberto Carlos, música do Roberto Carlos. Tá, entendi. Então, mesmo assim, né? Foda. Será que eu deixo isso no programa? Foda-se, não vai escutar. Tomara. Ainda mais que a gente... Eu posso processar, que sou eu que tô falando mal dele pra caramba. Ah, não, mas é por Mas o opinião. programa é meu. O programa é meu, isso. Olha, eu deixo aqui gravado, Roberto Carlos. Eu não suporto você. Eu pensando que ela ia pedir desculpa, tá ligado? Não, eu não tenho por que me retratar de algo que eu estou veementemente falando que é verdade. Roberto Carlos, você não é rei de porra nenhuma, mano. Se você conhecer alguém do passado, quem tu iria pra conhecer? Nossa, sei lá. Na real, eu não faço ideia. Provavelmente Stan Lee. Conversaria com ele. Stan Lee, sei lá, eu iria na Casa das Ideias na Era de Ouro. Eu ia conversar com todo mundo. Oi, tudo bem? Nossa, gostei muito da tua criação do ano que vem, pô. Muito boa. Sei lá, eu voltaria em 63, tá ligado? Eu falaria, tipo assim, pô, muito foda esse cara. Não, eu voltaria em 62 e falaria, tipo... Pô, muito foda esse novo teu personagem aí. Aí o Stanley perguntaria, que personagem? Olha aquela mosca ali na parede, muito da hora, né? Pois é, fica pensando um pouquinho nisso, eu já volto. Aí voltaria pra minha época. Aí teria o Homem-Mosca. Não, porra, o Homem-Aranha foi criado por causa de uma mosca. Eu sei disso, eu tô zoando, caralho. Aí vai que ele fazia o Homem-Mosca. Tu mudou o passado, criou o Homem-Mosca. Nossa, ai não. Quem não vai dizer que o Stanley não criou o Homem-Aranha porque eu falei pra ele olhar uma mosca? Olha só. Ele vai dizer, um cara estranho chegou no meu escritório um dia e mandou eu ficar olhando uma mosca. Foi assim que eu criei o Homem-Aranha. O que tu diria pro cara que olhou pro Homem-Aranha e disse, isso aqui não vai dar certo? Eu não diria nada, porque deu certo. Eu chegaria nele e falaria, boia tchau. Otário.
Eu mostraria, Não, eu mas mostraria agora- um vídeo eu pra acho- ele do futuro, tá ligado? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ah, Mas agora olha, eu não sei se eu essa tô sendo. Eu não sei se eu tô querendo ser uma pessoa muito vingativa. Mas eu acho que eu voltaria no passado só pra ficar apontando isso na cara. Ah, tá vendo só, seu otário? Tu disse que não ia acontecer. Eu ia adorar fazer isso. cena muito foda que eu sempre me lembro quando a gente tá conversando sobre viagem no tempo. É uma cena de Doctor Who, que é a Riverson quem fala. Sou uma mulher bonita, temos uma máquina do tempo e uma pistola. Que se dane, vamos matar Hitler. Cara, essa cena é maravilhosa. Por causa do contexto, obviamente. Tá, beleza, tu mataria Hitler. Eu tentaria. Às vezes eu fico pensando, muita gente fala que vai voltar no tempo pra matar o Hitler. Segundo a história, Hitler se suicidou, certo? Mas, tipo, eu acredito que não. Eu acredito que foram viajantes. Ah, mas aí foda-se, matou no final da guerra. Qual a diferença que tu acha? Sei lá, eles viajaram no tempo, eles voltaram no tempo por alguma razão, né? Sim, eles voltaram no tempo, aí mataram Hitler no final da guerra, quando Berlim já tava sendo invadido, e ele ia morrer de qualquer jeito. Quem sabe, talvez ele não fosse morrer. E pra falar a verdade, ele ia morrer muito pior, porque ele ia morrer em praça pública, que nem Mussolini. Sim, imagina. Então, o que eu voltaria... Se não fosse pra matar ele na época da escola de artes, eu voltaria, tiraria todas as armas e pílulas de cianureto que ele tivesse por pé. Pra ele não se matar e morrer em praça pública. Pois é, porque muita gente pensa em, vou voltar no passado pra matar o Hitler. Mas a história da humanidade também não acabou acontecendo por isso. Foda-se, é o Hitler. É porque, pensa comigo, tipo, tu vai mudar a história do mundo inteiro. Foda-se, é o Hitler. Então a nossa história não vai ser mais a mesma. Foda-se, é o Hitler. E muito provavelmente, se não houvesse o Hitler, existiria um outro cara que nem o Hitler. Aí outro pior. viajante no tempo vinha e matava Ia esse virar cara um ciclo sem fim, porque muito provavelmente aquele ponto da história precisasse de algo que acontecesse dessa forma. Ah, mas ainda é o Hitler. Eu não quero deixar o Hitler vivo, pô. Me deixa matar o Hitler, por favor. Não sei, essas O coisas. que aconteceu foi que Deus falou, quem matar Hitler vai conseguir um lugar no céu. Aí Hitler foi lá e se matou. Tá certo, tá. Hitler foi um... Um ponto na história. Não, calma. Não é isso, não coloque palavras na minha boca. Mais do que eu já coloco 20. Muito bom, muito bom. Ele foi um produto da sua época. Tratado de Versalhes, essa porra toda. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Ainda assim, ele foi um puta de um desgraçado que não merecia viver. E todos os avanços que tiveram na época dele, a gente ia conseguir de qualquer forma. Porque o ser humano é um bicho muito curioso. Não, ser Sim. humano é um bicho filha da puta. Sim, filha da puta também. Essa é a razão que às vezes eu falo sobre o progresso da humanidade e a necessidade do conflito. E por isso que utopias nunca dariam certo, e nisso se incluem a anarquia e o comunismo. O homem é o lobo do próprio homem. Nhau, nhau. O homem é bom, a sociedade vem e transforma ele num filho da puta. Qual desses dois vocês acham que é mais verdade? Mas o homem faz parte da sociedade. Não. O homem em conjunto não é a mesma coisa que o homem em sociedade. Contratualismo. Porque o homem primitivo, teoricamente, ele seria bom. Teoricamente. Porque ele não age por maldade, ele age por sobrevivência. Instinto. O homem em sociedade age por maldade. Age pra se sair melhor do que os seus outros companheiros de sociedade. Mas, por outro lado, o homem sempre foi filha da puta com outros homens. Então, qual dos dois é verdade? Qual dos dois vocês acham que é mais verdade? Porque não existe, tipo assim, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Na filosofia tudo se mistura. Sim, e isso pode muito, porque se a gente for parar pra analisar todas essas situações e contextos e, enfim, teorias, a gente fica sempre um questionamento, e o que é que diz que isso é certo mesmo? O que é que comprova que isso seja certo mesmo? Que isso seja correto mesmo? É a diferença entre moral e ética. Teoricamente, era moral você matar judeus na época do nazismo, porque moralidade depende do contexto. Sim. Mas não era ético, nunca foi ético. Tem essa diferença. A moral muda, a ética não. E o que comprova que o que nós dizemos ser ético é ético? Se você não machuca ninguém,
Ok. Aquilo que eu falei, como eu falei ainda agora, a PNA, né? A PNA diz, faz o que tu quiser da tua vida, só não mexe com outra pessoa. Sim. Se tu quiser tacar fogo na tua própria casa, taca, foda-se, fazer tua. Mas se tu for machucar alguém, tu não pode fazer isso. Seria ético. Isso seria um ética. Existem vários pontos de vista sobre ética. Esse é um dos Sim. pontos de vista que eu... Porque a ética ela envolve toda a sociedade em geral. Moral envolve sociedade, ética envolve indivíduo. A sociedade não é ética, o indivíduo é ético. A sociedade é moral. Entendeu? Porque a moral... Mas a ética vale pra todos. A ética vale pra todos. Então. Mas assim, não existe como uma... É aquela coisa que o Ian falou. As utopias não são possíveis porque a sociedade não é ética. Infelizmente. Resumindo, não é que a sociedade... O ser humano é filho da puta. Sim, o ser humano é filha da puta. Quando se junta com outros seres humanos, fica mais filha da puta ainda. E é por isso que nenhuma das nossas utopias fazem sentido. O ser humano tem a necessidade de estar melhor do que os outros. Então, o anarquismo, onde teoricamente todos seriam iguais, não funciona, porque sempre vai ter aqueles que querem ser melhor que os outros. E o comunismo também não funciona, porque sempre vai ter aquele que quer mais que os outros. Sim. Aquilo, tipo, anarquia, vamos tentar uma anarquia aqui, beleza? Ok, por que você tá pegando minhas maçãs? Ah, mas essa maçã caiu no meu quintal, é a minha árvore. Não, mas ela caiu no meu quintal. Tá, beleza, pode ficar com a maçã. Por que você tá cortando a minha árvore? Entendeu? Esse tipo de coisa, tem um exemplo desse. Esse tipo de coisa que acontece. No comunismo já seria... tem a pessoa que é responsável por dividir os bens. E essa pessoa pega metade pra ela. E a outra metade ela divide, entendeu? É o que a gente vê na sociedade atual com os comunismos que foram atualmente aplicados. As pessoas geralmente dizem que não é o comunismo verdadeiro. Mas... Então, que comunismo seria o verdadeiro? Pois é, né? As pessoas acreditam demais nas utopias, entendeu? Elas acham que utopia pode ser aplicada na vida real com uma determinada um determinado acordo, regras, regulamentações e tudo mais. O lance eu não acredito no ser humano. O problema é que utopia, a definição de utopia é algo irreal. Exatamente. Eu não acredito no ser humano. Eu acho que o ser humano vai morrer, a espécie humana vai acabar e o ser humano vai continuar sendo o mesmo fugido de sempre. Eu acho que a espécie humana não chega a acabar, porque nós somos uma espécie que desenvolveu uma habilidade que nenhuma outra espécie desenvolveu. O que garante que não vai vir divisão e conquista. O que não garante que vai vir um meteoro, vai acabar com... Mas é justamente isso. A gente não vai acabar porque a gente dividiu e conquistou. Não existe um lugar do planeta sequer que não existam humanos. Mesmo que o meteoro caia, meteoro do tamanho dos dinossauros, por exemplo, a gente ainda vai conseguir sobreviver, porque nós temos intelecto e a população suficiente. O sol explodir e destruir o planeta Terra. Mas nessa época a gente já não vai ser mais humano. Vai ser o quê? Vai ser outra espécie, porque a gente tá em constante evolução. Eu acho que a gente já alcançou o ápice da nossa evolução. Nenhuma espécie alcançou o ápice da evolução. E no que mais a gente poderia evoluir? Não sei, o que tem quem diz que a gente pode evoluir ou não é o terreno que a gente vive. E o que vai mudar no nosso terreno? Respirar debaixo d'água. Olha que da hora. A gente teria mais um local pra explorar. Um dos grandes problemas da humanidade, afogamento. Vai ter algum momento da civilização humana onde as pessoas vão se afogar bem menos, porque o pulmão é diferente, o nariz é diferente, coisa nesse sentido, ou a gente consegue segurar o fôlego por muito mais tempo, ou batida de carro, a gente vai conseguir sobreviver melhor a batidas de carro, esse tipo de coisa, sabe? A diferença entre os outros animais e a gente é, os animais vivem no ambiente e evoluem a partir desse ambiente. Os seres humanos criam o seu ambiente e sobrevivem no ambiente que eles criaram. Só que eu acho engraçado, que eu acho que o ser humano tá evoluindo. Eu acho que ele tá ficando mais frágil. Não. Justamente pelas facilidades que ele mesmo tá criando. Mas o ser humano tá fazendo absolutamente tudo pra que ele não tenha que fazer absolutamente nada. Ele não tem que ter esforço, ele não tem que fazer coisas pesadas. Mas é a lei do menor esforço, o seu cérebro prefere o que não vai gastar tanta energia. Eu, por exemplo, sou uma pena. E os seres humanos estão... Os seres humanos estão evoluindo pra isso, pra se tornarem penas. Eles não querem ter esforço com nada, eles não querem fazer nada, eles não querem simplesmente nem escrever mais. Hoje em dia é raro encontrar uma pessoa que gosta de escrever. Ninguém mais gosta de escrever. Eu gosto. Eu também. Já são 3 pessoas. Só que a gente não é referência, né, de nada. Então, assim, o ser humano tá caminhando pra não querer fazer nenhum tipo de esforço. Sendo que, por exemplo, a nossa alimentação também... Se
se for contar com a nossa alimentação, hoje o ser humano tá se tornando muito mais consciente que comer porcaria não é bom. Mas ele deixa de comer porcaria? Não. Então, se for pensar por esse lado, o ser humano tá ficando mais fraco. Mas, se você for pensar... Porque você tá pensando no sentido físico, ainda tem o sentido psicológico, o sentido intelectual e o sentido então de organismo. bora transportar nosso cérebro pra uma máquina. Pronto. A gente pode fazer isso daqui a algum tempo. Mas o que eu tô falando é, o teu corpo tem células, bactérias, anticorpos que nunca existiram na época das cavernas. E sabe o que eu acho que seria uma tecnologia da hora? A gente poder criar, eu não sei se seria um casulo ou coisa do tipo, mas criar um corpo e transportar a nossa mente pra esse corpo. Seria da hora, mas infelizmente, por enquanto, a gente não consegue quantificar a consciência. Pois é, então eu gostaria de, se eu pudesse escolher ir para um futuro, eu gostaria de ir para esse futuro onde as nossas mentes pudessem ser transportadas para uma máquina e depois a gente criasse um corpo e fosse pra esse corpo. É tipo o final de Chappie. O Chappie, ele é um robozinho que ele tem um intelecto humano dentro do cérebro positrônico dele. Ele, com a sua inteligência robótica, por mais que tenha um intelecto humano, ele sentia tanto o medo da morte quanto quantificação de tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele conseguiu, com 8 PS4s, quantificar a consciência humana. 8 PS4s. Enfim, eu gostaria de poder ver essa experiência de passar meu corpo para Meu corpo não, minha mente, né, para outros corpos. Você vê, eu fico pensando, a gente ia ter que criar um outro ser humano, isso ia ser provavelmente muito caro, só quem fosse rico ia conseguir fazer esse tipo de coisa. Na verdade, tudo que envolve tecnologia avançada, pode ter certeza que não vão ser pessoas pobres que vão ter alcance. Ah, mas é questão apenas de tempo isso. Porque computadores também eram caros pra caralho. Hoje em dia tu compra um por R$1.000. É aquilo, quando uma tecnologia é criada, ela é muito cara. Com o passar do tempo, ela vai barateando. Não é o caso do iPhone. E não é o caso de equipamento médico também. Equipamento médico é a única coisa que fica cada vez mais caro. E tinta de impressora. Mas é foda, porque assim, como sempre dizem, né? O poder sempre volta pra mão daqueles que tem algo. E é por isso que a gente tem que instalar o comunismo e... Mas é verdade, tipo, o poder só vai pra mão de quem já tem poder. Meu Deus, o Ian tá com um delay desgraçado aí. Não, é isso mesmo? Eu tô com delay mental, normal mesmo. Ah, tá. É delay mental mesmo. Mas é verdade, gente, o poder só vai pra mão daqueles que já têm poder. Sim, Poder tem atrai poder poder. aquisitivo, né? Poder atrai poder, meu, que é o que Maquiavel diz. Então, tipo, eu só vou poder ter alcance de certas coisas se eu já tiver o poder pra alcançar. Mas assim como também Maquiavel diz, o poder também pode ser conquistado. Exatamente. Ou eu tenho que ter muito esforço pra conquistar aquilo, ou eu já vou conquistar de forma fácil. Tá, e aí? E aí eu vou poder dizer pra pessoa, sim, foi tu que conseguiu ou foi o teu pai que te deu? O que é foda, esse lance é muito foda de a pessoa se achar o dono do universo e ela não conquistou Porque a pessoa nada. tem uma bis, vai tomar no cu, o cara tem uma bis. Eu acho muito foda essas pessoas que não conquistaram nada e se acham donas do universo. E no fim, quem deu pra elas não foi elas que conquistaram, foi o... Ah, eu queria dar um alt tab maior ainda, porque matematicamente falando, todas as pessoas são o centro do universo. Ok. Ok, entendo. Só isso. Ué. Eu só queria dizer que é um fato interessante. Tipo, quando tua mãe disser que você não é o centro do universo, você fala, matematicamente falando, sim, que eu sou.
Mas eu queria dizer outra coisa. Vai se fuder, burguês safado. Falou burguês safado. Eu não sou burguês, eu continuo sendo a porra de um assalariado. Eu não governo os meios de produção. No governo dos meios de produção. Foda. Foda. Ué, Não, mas a parada é o seguinte. Caso vocês descobrissem a tecnologia, vocês mesmos, vocês iriam guardar ela pra vocês? espera que Ou vocês tecnologia? iriam vender a tecnologia? Qualquer tecnologia. Depende da tecnologia. Eu não ia guardar pra mim, porque assim que eu morresse, a tecnologia ia se perder. Dependendo da tecnologia, eu ia deixar só pra mim. E depois eu iria, após a minha morte, eu iria compartilhar com o mundo. Ou então nem isso eu compartilharia com o mundo. Por exemplo, a tecnologia de viajar no tempo. Não, É isso aí algo- não pode ser compartilhado, nem fudendo. Isso não pode ser compartilhado, tá O ligado? mundo ia virar um caos. Sim, é por isso que não pode se ser fizesse o compartilhado. mundo até deixar de existir. Sim. Imagina Então, viagem se- no tempo não é algo compartilhável. Imagina se o Donald Trump descobre como viajar no tempo. Imagina a merda que isso daria. Imagina um Bolsonaro viajando no tempo, que merda. Não ia acontecer nada, porque o Ele Bolsonaro... iria tropeçar antes de entrar no bagulho. Ai, caramba. A Emma ia bicar a mão dele no passado. Mas tecnologia, tipo assim, aquela que tu falou, né, de passar a mente pra uma máquina, eu com certeza divulgaria. Eu acho que seria da hora, porque se isso acontecesse, muito provavelmente nós iríamos virar milenares. E eu acho que a população não ia mais querer Não, se você... povoar a Terra. Se Iríamos ser milenares. imagina a gente não precisar se preocupar com questão de tempo de vida. Então a gente poderia subir numa Voyager 1, Voyager 2, New Horizon, qualquer porra assim, e ir pra outro sistema solar. Não, sistema estelar, no caso. O Sol é só o nosso. Yeah. No caso... A gente ir pra Andrômeda. A gente ir pra outras galáxias. Imagina encontrar o Shuma ou o Ikki. Que da A hora. gente, tipo, a gente ia ficar bilhões de anos viajando. Mas pra gente, foda-se, porque a gente é imortal agora. Eu não sei se os sentimentos iriam continuar os mesmos, né? Onde será que o David ia estar agora, hein? Onde Eu será acho que que- o David foi parar? Eu acredito que seria legal se você fosse imortal no sentido de velhice. Não no sentido imortal geral. Porque ser imortal geral é uma merda. Um elfo, né? Tipo um elfo. É, tipo um elfo. Porque imagina, tipo, o universo acaba e você continua lá. Isso é uma merda. A gente falou sobre isso, inclusive. Mas imortal velhice, tipo, tem um tempo de imortalidade? Não. Tu não morrer de velhice. Você não ia envelhecer. Ah, tá. Sim, entendi. Tu pode morrer, mas não de velhice, né? Hã? Tu pode morrer, mas não de velhice. Sim. Mas veja bem, se tiver um tronco acaba matando isso aí, né, cara? Foda. É, um tronco mata. Eu preferiria ser imortal assim, de não morrer de velhice. Porque se eu quisesse morrer, aí ia estar de boa. É, só vai ter uma bala no tua própria cabeça e acabou. A gente deu um monte de alt-tab, né, cara? É o que faz a viagem no tempo. A gente viajou pro... A gente literalmente viajou. A gente viajou foda. E isso é interessante, porque mostra quanto a nossa mente é devaneadora. Porque, tipo, tu já teve essa sensação de, tu tá pensando em alguma parada, e aí tu começa a pensar numa caralhada de coisas, e quando tu dá, tipo, como foi que eu cheguei nesse pensamento? Exatamente. E aí tu tenta fazer o caminho caminho inverso. É muito zoado, é muito legal. Eu sempre penso no meu cérebro como uma ramificação, várias ramificações. Que começam aqui e vai pra cá, e vai pra cá, e vai pra cá, e liga um ponto com outro ponto, liga um ponto com outro ponto, e pra voltar pro ponto inicial é meio foda. O nome disso é fractal. Pois é, parece que nós vivemos numa constante fractal. Mas então, eu acho que dá por hoje, né? Acho que sim. Obrigado por escutar até aqui, eu acredito eu. Tem alguma coisa pra falar de despedida, senhorita Zane? Eu espero encontrar vocês no futuro novamente. Se não tiver outro hiato, a gente se encontra. Ian, quer falar alguma coisa de despedida? Olha que da hora. Cara, como eu queria viajar no tempo. Como assim, cara? O que é que tá falando? Hahaha, agora você tá no passado. O que esse cara tá falando? Eu tô aqui no futuro e tá muito de boa. O que é que vocês estavam falando, hein? Que da hora, gente. Viagem no tempo. Cara, a gente nem falou uma coisa. Acho que eu poderia terminar a minha fala com o seguinte: fisicamente falando, a viagem no tempo é possível, mesmo que seja só para o futuro. Então, tudo que você precisa é viajar muito próximo da velocidade da luz. E aí você vai viajar para o futuro. Então, obrigado por escutar até aqui. Eu espero que você não fique com raiva de mim por ter ficado tanto tempo sem postar. E é isso. Até o próximo programa.
Obrigado.